Oi, eu sou a Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente da ONG Oncoguia e eu estou aqui hoje a convite da Bayer para conduzir essa conversa com o Dr. Pedro e com o Dr. Cláudio, que se chama GU em Pauta. E hoje o nosso tema é preferências do paciente de câncer de próstata e o impacto disso na jornada dele diante de um diagnóstico como câncer. Então, obrigada, Dr. Cláudio, obrigada, Dr. Pedro. Obrigado. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, vamos começar falando um pouco aqui sobre decisão compartilhada, né? A gente vem, claro, né, de uma forma do paciente se relacionar com o médico muito mais paternalista, né? Então, assim, do paciente sentar na frente do médico e falar, doutor, né, decide por mim. Acho que passando um pouquinho, né, para um paciente que já lê um pouco antes da consulta, talvez a gente chegue, né, ou já está até chegando no paciente que vai lá no ChatGPT antes, né, e se prepara cada vez mais para a consulta. Mas o que eu queria falar um pouco é deste processo todo da gente poder falar de uma decisão compartilhada, né? De realmente, né, vocês prescreverem um tratamento que o paciente opina. Como é que está isso? Né? O quanto isso é real, o quanto isso ainda é ficção, como é que é o papel de vocês, né, para a gente garantir que isso aconteça cada vez mais? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu frequentemente faço o diagnóstico, né, do câncer de próstata. Eu sou urologista, então eu faço o diagnóstico frequentemente. Infelizmente, né? Mas quando eu faço o diagnóstico, eu vou explicar para o paciente e dar as opções de tratamento. Sim. No Brasil, no passado, eu já estou formando há algum tempo, já faz quase 20 anos, era realmente, eles não conheciam o tratamento nenhum. Cirurgia, radioterapia, ou enfim, medicamentos. Ele fala, não, doutor, decide o senhor sabe do o que é o melhor para mim. O que é o melhor para mim. Né? E hoje isso tem mudado um pouco, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, eu conversando com médicos lá mais velhos, eles falaram, não, aqui o paciente chega e fala, eu quero fazer isso. Uhum. Ele não tinha nem diálogo com o paciente, não. Ele já sabia o que queria fazer. No Brasil, não, a gente tinha que falar. Hoje mudou, eu acho que isso, graças a Deus, mudou. Eu falo que é importante eles tomarem a decisão, porque o que vier para o bem e para o mal, vem para ele, junto comigo. E eu acho que eles têm começado a ganhar mais consciência, né? Então, graças à divulgação, tudo isso melhorou. Ainda tem alguns pacientes mais simples, né, que têm dificuldade e a gente precisa ajudar, mas com uma certa frequência no consultório eu já recebo pacientes com um pouco mais de conhecimento. Já recebi até com um paciente que foi procurar no ChatGPT, ou enfim, na inteligência artificial, sobre o seu tratamento. Então, acho que isso vem e ajuda a gente. Fica mais fácil para a gente também decidir junto com ele. Às vezes o seu papel é até de limpar uma informação inadequada, né? Sim. É orientar, né? Sim. Que eu acho que é o meu papel. Eu não estou lá para dizer o que fazer, o que não fazer. Estou lá para dar todas as opções, os caminhos. Baseado no seu conhecimento técnico. Exato. E aí ele decidir dentro da sua, né, individualidade, dos seus sentimentos, daquilo que ele quer para ele, o que a gente vai fazer, então, de tratamento para tratar e, se Deus quiser, ficar curado. E no consultório do onco, Pedro? Para o oncologista, acho que, como o Cláudio comentou, felizmente isso mudou, né, drasticamente, e acho que a participação do paciente e das suas famílias é parte integral assim, do cuidado do paciente oncológico, né, na administração dos tratamentos ou das possibilidades terapêuticas. Isso, felizmente, também é acompanhado de tratamentos novos, mais seguros, modernos, e que a gente tem esse papel de, como você mesmo comentou, da parte técnica, a gente poder incluí-los nesse processo de decisão, né? E aí sim tomar a melhor conduta em conjunto, né? Então eu acho que eu acompanho o relator, né? A gente participa junto com eles, né, nesse processo, né? Sempre tentando buscar o melhor caminho. E eu acho que não tem como ser diferente e é muito bom que isso tenha acontecido, né? Com certeza. Muito legal. Bom, pegando acho que carona nisso, né? Nessa questão de diferentes perfis, do paciente que busca informação, não busca. Como é que vocês veem no dia a dia o jovem e o idoso? Assim, a participação é diferente, tem muita interferência dos filhos, até mesmo no processo de tomada de decisão também, né? Acho que
uma particularidade dessa nossa conversa é que a gente está falando um pouco mais de tumores de próstata, né, por exemplo, né, que são uma população eminentemente mais idosa, né? Então a gente vê um cenário de pacientes mais orientados que a gente envolve no cuidado e, porventura, muitas vezes o filho, né, ou os familiares próximos também participam desse processo, o que ajuda, né, a balancear ali essa conduta, né? É lógico que eu, como oncologista, e o Cláudio da mesma forma, assim, lidamos com outras doenças que têm pacientes mais jovens, e aí o cenário às vezes é um pouco diferente, porque aquele paciente talvez ele esteja, assim, muito menos assessorado por essas outras pessoas, né? Às vezes são já adultos um pouco mais velhos, mas não necessariamente idosos, né? Que vão ter um papel mais individual nessa tomada de decisão, junto com outros familiares próximos, né? Mas é lógico que esse cenário de idade é algo que tem que ser levado em consideração, não só em relação a preferências, cultura, mas também talvez ao perfil de eventos adversos ou o que o tratamento vai dar de efeito colateral, né, a médio e longo prazo. E hoje o que você tem, né, à sua disposição, você consegue também fazer essa adaptabilidade de acordo com cada perfil. A gente entende que muitos dos tratamentos, qualquer tratamento vem acompanhado de seu perfil de eventos adversos, né, mas é fundamental, assim como essa participação, a gente pensar no que isso vai trazer de não tão positivo ou negativo mesmo para esses pacientes, né? Então, eu acho que isso não pode jamais deixar de ser considerado e, felizmente, o nosso arsenal melhora tanto para eficácia como também para segurança, né? Então, isso eu acho que é algo muito importante na tomada de decisão terapêutica, né? Eu queria comentar duas coisas. A primeira delas é que, por incrível que pareça, eu concordo, acho que os jovens estão mais, né, têm mais acesso à informação, estão mais acostumados a questionar, né, e querer participar mais do que o paciente um pouco mais idoso, mas o paciente que me procurou falando do tratamento pela inteligência artificial tinha 78 anos. É mesmo? Era um engenheiro elétrico, ainda ativo no seu trabalho, né, extremamente inteligente, enfim, lógico, numa classe social mais bem estabelecida e favorecida, mas tinha 78 anos. E o segundo é que todos os tratamentos, né, vêm, né, graças à evolução aí da ciência e da medicina, vem melhorando seus perfis de efeitos colaterais e seus aumentando a eficácia e diminuindo suas complicações, né? Não está perfeito ainda, mas isso vem melhorando com o passar dos anos. Então o que a gente ouve dos pacientes é que eles querem qualidade de vida, né? Antes era cura, hoje já se passa a se preocupar mais com essa questão e aí entra essa gama de tratamentos que a gente tem hoje com menos efeitos sobre a qualidade de vida do paciente, né? Então é uma evolução que a gente vê ao longo desses anos, que não são tantos assim, mas é bastante importante e que o paciente tem esse poder de escolha hoje graças à evolução do tratamento e até do seu conhecimento, né, sobre o assunto. Cláudio, assim, vamos pensar um pouco, né? Para esses pacientes especificamente, onde a gente não fala de cura mais, né? Pelo menos por enquanto, né? Para esses que já convivem com câncer numa fase mais avançada, né? Como é que como é que é o seu papel, né, de urologista nesse momento? E também falando um pouco da forma como você orienta, como você também influencia, né, nessa tomada de decisão aí com relação à escolha do melhor tratamento. Eu acho que é importante falar, Luciana, que o câncer de próstata, e aqui obviamente é o foco principal, ele é um tumor que ele tem uma evolução muito lenta. Então, embora a gente fale, tá, é uma fase mais avançada, não tem cura, eu costumo falar para os pacientes, olha, você tem uma doença quase crônica, não mais letal. Sim. Você vai conviver com ela por muitos anos, dá para ser tratado e tratado com qualidade de vida ainda, né? Então, todos os medicamentos novos, e cada dia aparece um novo, né? Foi aprovado agora uma combinação de medicamentos. Então, isso leva o paciente a estender a sua vida, não com sobrevida, mas com vida, né? Vivendo. Então, assim, como urologista, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar, quer dizer, oferecer essa opção para os pacientes junto com um oncologista, eventualmente com outros especialistas, e manejar qualquer evento adverso que esses remédios novos, esses tratamentos novos tenham. Mas ficou cada vez mais fácil, né? Porque tem cada vez menos efeitos colaterais. Então, a gente sabe que, né, no tumor de próstata, a questão sexual, a questão urinária já mais com tratamento
local ali feito pelo próprio urologista ou uma radioterapia. Tudo isso daí são os principais pontos que nós, urologistas, vamos ajudar o paciente a manter a sua vida com qualidade. Questão hormonal, né, também é uma coisa que, né, em determinados momentos a gente pode pensar e conversar com o oncologista, fazer o tratamento com intermitência, que a gente fala, né, enfim, para de tomar um remédio para voltar a testosterona, enfim, tem uma série de questões aí envolvidas que para o paciente faz muita diferença e, obviamente, nós da urologia estamos mais atentos, porque é o nosso dia a dia de uma forma geral, né, mas sempre com a ajuda da oncologia, que é quem está fazendo o tratamento ali de frente, né, para aquele momento da doença. Sim, sim. A gente não costuma dizer que oncologia e o paciente oncológico ele é tratado de uma maneira multidisciplinar, de uma forma quase que integral, né, desde o seu início até os últimos passos ali do tratamento, seja com intenção curativa ou não necessariamente, né. Então, felizmente, como o Cláudio comentou, né, os tratamentos têm melhorado, o perfil de eventos adversos tem diminuído, mas eles existem, né, e isso é muito individual para cada paciente, né. Então, cabe a nós, né, como pessoas que cuidam desses pacientes, não só reconhecer, mas até pesquisar ativamente esse tipo de evento adverso, né, porque é aquela coisa, né, o paciente homem, às vezes ele tem uma dificuldade assim de comentar a respeito disso, né, do que está interferindo na qualidade de vida, e isso felizmente tem ficado um pouco menos distante, né, muito mais fácil deles acessarem, e nós como pessoas participantes desse processo ativamente buscar e tentar sempre melhorar essa questão, né, como o Cláudio comentou mesmo, a gente quer que o paciente não tenha sobrevida, mas tenha vida nesse período que ele tiver, e isso se mede em anos, muitas vezes, né. Então a gente conta sempre com outras especialidades, com urologistas, especialmente nessas situações, né, de outros problemas urológicos que podem acontecer, relação à parte hormonal, disfunção sexual, né, disfunção urinária, então tudo isso vai em conjunto para que essa sobrevida vire realmente vida, né, essa qualidade que a gente precisa para esses pacientes. Aconteça de verdade, né? A gente fala hoje, cada vez mais, né, de oncologia de precisão, né, de personalização no tratamento, que óbvio, né, quando a gente olha essas características individuais de cada paciente, e o que você acabou de falar, né, para garantir com que ele fique bem, né, porque de fato a qualidade de vida aconteça, né. Fala um pouquinho mais, assim, né, que outros aspectos, né, quais aspectos realmente que influenciam nessa sua tomada de decisão por escolher, né, o melhor para aquele tipo de paciente específico? Essa é uma temática super em voga, né, super interessante. Acho que se a gente for muito simples, né, nesse conceito, a gente fala assim que cada paciente é de um jeito, cada doença é de um jeito, né, mas isso vai até nos meandros mais profundos, assim, da parte de testes genéticos, outras avaliações mais modernas, em que a gente consegue realmente personalizar esse tratamento. Então, além de personalizar farmacologicamente, a gente também tem essas preferências individuais, né, e pessoais que acabam casando com esse perfil de você conseguir dar uma terapia muito individualizada, cada vez mais personalizada e adequada para aquele paciente, né, que está disposto a ter determinado tipo de toxicidade em prol de determinado benefício, né, ou mesmo escolher o melhor remédio para aquele determinado caso, né. Então eu sou suspeito para falar, assim, sou muito afeito, assim, me anima muito esse tipo de discussão, porque a gente caminha nesse sentido, né, da gente aumentar a eficácia, minimizar o efeito colateral, não deixando de olhar a parte daquele paciente, daquele ser humano e as preferências individuais que ele tem, né? Porque isso não está ali num teste, né, num exame, isso está realmente quando a gente está de frente com ele e conversando com ele, a família, sobre como que está sendo o tratamento, como são as pretensões, as aspirações, quais são as nossas expectativas, né? Porque é isso que eu fico pensando, acho que a gente fica falando aqui de preferência, né, e se a gente traduz isso, né, de repente para quem está ouvindo, desde, né, o que vocês trouxeram aqui, poder seguir tendo relação sexual com a minha esposa, né, até uma viagem que eu quero fazer no final do ano. Então, acho que passa muito pela informação de qualidade, mas também por autocuidado, né? Por o quanto ele mesmo se conhece e o quanto essa informação precisa trazer para vocês, né? Então, assim, a gente vê muito, às vezes, o paciente que está enfrentando alguns efeitos colaterais e acha que tem que aguentar, né? Esse eu acho que é o mais perigoso, né? Então, assim, da gente realmente falar para ele, não é para ter dor, não é para ter náusea e vômito, né?
E que esses são os, né, mas que eu falo, o efeito colateral arroz e feijão, que não deveria mais existir mesmo, né, mas a gente ainda vê muito paciente passando por isso. Quem dera esses que muitas vezes passam por temas tabus, que eu ainda tenho que, né, driblar o meu preconceito para conversar sobre isso com vocês, né, então... Tem algum caso, assim, que vocês se lembram de consultório que dá para contar um pouco para a gente relacionado a essa questão, né, do paciente trazer a sua preferência para que seja usada na decisão final? Eu acho que um dos principais para urologista, né, quer dizer, a gente fala em urologia, fala na questão sexual, né, tem essa ligação muito forte, né. Então o urologista trata uma parte oncológica, mas tem que ter até uma certa, quer dizer, uma expectativa de que o urologista resolva de alguma forma a parte sexual. E eu lembro de um paciente que tinha um tumor avançado de próstata, metastático, infelizmente não era mais curável, e ele começou a fazer o tratamento. E ele queria manter a relação sexual. No início do tratamento, a hora que faz o diagnóstico, a gente começa a tratar, o tratamento é um pouco mais intenso, né? A gente não tem como parar ali o medicamento, enfim. Mas aí ele começou a tratar, eu falei, olha, um pouquinho de paciência, vamos tentar aqui, damos um remédio ali, outro acolá, vamos ajustando, até que a doença diminuiu, estabilizou e a gente conseguiu fazer uma intermitência, conseguiu parar o bloqueio androgênico e ele voltou a ter relação. Obviamente que uma doença mais grave, isso vão intercalando em alguns momentos, que vão estar um pouco melhor, um pouco pior, mas ele voltou a ter lá os seus momentos com a esposa. Passou alguns bons meses, talvez, eu não me lembro exatamente de cabeça, mas acho que chegou a anos sem medicamento. E na sequência a gente teve que reintroduzir, enfim, fomos trazendo e conseguimos manter uma vida, se não era perfeita, pelo menos uma vida muito boa, ele estava bastante satisfeito em relação até à expectativa dele, né? Porque ele já vem com uma expectativa que o tratamento vai acabar de vez. E ele conseguiu manter alguma coisa próxima do normal para ele seguir ali o tratamento e com menos efeito colateral. Já faz algum tempo já esse paciente, agora ele está um pouco mais velho, né? Enfim, já não tem mais a parte sexual, já deixou de ser uma coisa importante na vida deles, porque ele e a esposa, né? Claro. E ele está tratando, ele está bem, graças a Deus está vivo, né? Ele está levando sua vida de forma muito, muito tranquila. Então isso é muito legal, né? Quando você consegue tratar uma doença grave e ainda manter ele funcional, né? É muito bacana. Não são todos que a gente consegue, obviamente, tem doenças mais graves, doenças menos graves, mas eu lembro bem desse caso que foi marcante aí dessa parte sexual. Ele deve ter muitos outros aí de pacientes. Tem algum tempo. Esse, só antes de passar para um outro exemplo, talvez, né? Isso que o Cláudio comentou é super real, porque às vezes a gente não vai conseguir com mais ou menor intensidade mitigar todos esses efeitos, né? Ter um sucesso nessa tratativa, mas acho que o importante é que a gente esteja atento e disposto a tentar ir atrás de cuidar desses eventos adversos, né? Porque passou-se do tempo da gente só fazer o melhor tratamento e esquecer todo o restante da qualidade, né? Então, acho que só do fato da gente estar sempre atento e buscando, acho que já é importante, né? Em relação à decisão, assim, como isso impacta no que a gente deve ou pode fazer para melhorar, acho que teve um caso recente que a gente viu, era um paciente idoso, ele tinha recém-diagnosticado um tumor de próstata, era um tumor localizado, então passível de cura, né, muito curável, não sei se a gente pode falar dessa forma, e ele já tinha algumas comorbidades, era cardiopata, então começou uma discussão ali, como é que a gente ia tratar, porque era grave, e aí manda para o cardiologista para compensar, faz carta, todo mundo aí, residente, a gente indo atrás, e no final, assim, o urologista com medo de operar e tal, e no final, assim, o paciente foi lá e falou assim, olha, gente, tô vendo essa discussão toda aqui, assim, mas não tem outra alternativa, assim, pra gente poder ver, né, o que a gente pode fazer de discussão? Não, mas é que se quiser falar rádio... comigo, né? Se quiser rádio, eu tenho que fazer bloqueio de hormônio, né, se fizer cirurgia é arriscado, mas será que não dá pra fazer algo que a gente consiga, né, personalizar ali? E aí foi quando ouviu, né, assim, essa questão e a gente expôs, assim, os pontos, ou todo mundo conseguiu expor de uma maneira um pouco mais clara, assim, e o paciente optou mesmo por fazer a radioterapia, sem necessariamente fazer o bloqueio hormonal, que seria a conduta de livre, mas que seria uma possibilidade de tratamento, assim, também efetiva. E ele segue muito bem, assim, né, com
o PSA controlado, sem sintomas maiores, né? E então foi uma coisa assim que a gente se perdeu tanto no que talvez fosse o que seria o melhor recomendado, o que a gente teria no livro ali descrito, e quando a gente parou para pensar, ouviu um pouquinho ele, a gente conseguiu botar um tratamento que foi super positivo e que minimizou qualquer risco, atendeu às preferências dele, né? Então acho que é interessante que essa possibilidade de a gente mudar a nossa conduta ou o paciente participar estão em vários cenários, né? Um paciente que talvez seja não curável, um paciente logo no seu começo, mais idoso, mais novo, né? Então acho que isso que é bem relevante, assim. Bom, assim, eu tô aqui quase chegando na minha última pergunta para vocês, acho que essa a gente já falou um pouco, mas para a gente retomar, né, o que vocês sentem hoje no consultório com relação à valorização por parte do paciente nesse momento de escolha do tratamento, assim, né? Acho que a partir do momento que vocês dão as opções e aí, óbvio, abre para conversar, né, assim, é tempo de vida, é autonomia, é conforto, é menor toxicidade, é tudo junto e misturado. Como é que vem isso, né? Eu diria que, o Cláudio também tinha mencionado isso, né, que a balança está começando a equilibrar um pouco mais, porque acho que não é mais aquele ponto assim de viver a qualquer custo, né? Que tipo de vida que a gente vai ter, né? Então, eu acho que a questão da qualidade de vida, do impacto a médio e longo prazo, até as consequências agudas que aquele tratamento, aquela proposição vai ter, são cada vez mais importantes para os pacientes familiares, né? Coisa que talvez num passado nem tão distante isso já era totalmente relegado ao médico, né? Então eu acho que a minha percepção é que cada vez mais isso é mais importante e dificilmente a gente não sai de uma conduta de decisão terapêutica sem ter que discutir muito bem os prós e contras dessa decisão e da qualidade de vida ou sequelas que o paciente vai ter daquele tratamento, seja farmacológico, cirúrgico, outra modalidade, né? Então eu percebo isso na nossa prática, né? Imagino que para os colegas também seja um tanto quanto parecido, né? Eu concordo, né, tudo, né? É exatamente isso. É difícil, né? Quando ele estava falando, eu estava pensando assim, quando o médico, né, 30, 40, 50 anos atrás, ele fala, não, faz isso. É muito fácil para mim, eu como médico, falar para o paciente, faz isso. Eu não vou ser submetido àquilo, eu não vou sofrer os efeitos, né, daquele tratamento, seja qual for o tratamento. E hoje, quando a gente começa a ouvir o paciente, fala, poxa, talvez perder um pouquinho aqui para ganhar ali seja uma opção. E talvez seja até a melhor opção, né? E eu acho que é isso que hoje os pacientes fazem e é isso que os médicos hoje, pelo menos os bons médicos, os pacientes que né, estão mais engajados no seu tratamento fazem, né? Eles falam, olha, mas se eu te fizer um tratamento um pouquinho mais assim, tranquilo desse efeito colateral, quanto que eu vou perder ali de sobrevida ou de tempo de vida? 2 meses só? Acho que vale essa conta, né? Então, não, eu quero prolongar o máximo, porque eu tô vendo, também já vi, importa, né? Tempo importa. Eu tenho uma filha, eu já ouvi isso também no consultório. Tenho uma filhinha que está com 10, 11 anos, eu quero ver ela se formar e para mim importa aumentar. E aí cada um tem o seu, né, o seu desejo, o seu sentimento para decidir o que. E dá para ouvir, né? Tem que ouvir, né? Acho que você não pode ser uma receita de bolo. Então, exato. É isso e vai fazer aquilo. Que aí você não está tratando um paciente, né? Aí você está tratando a doença ou está seguindo só um que está escrito no livro ali. Sim. Acho que é a grande mudança. Até um exemplo assim que eu comento para alguns pacientes, né? Que a coisa mais fácil que a gente pode fazer é assinar uma receita, ou um relatório, ou um pedido de um tratamento, uma medicação e entregar para ele. Isso é muito simples, de carimba, rubrica e tá tudo certo, né? E, na verdade, tem todo um processo da gente pensar se fazer isso que é o mais fácil é o melhor, né? Nem sempre é, muitas vezes não é, né? A mesma coisa. Então, eu acho que tem toda a razão e é só um exemplo prático de que é um pouco mais complexo do que só passar o papel e ir pro outro lado da mesa e deixar a coisa rolar. Mas ouvindo vocês, acho que o que fica mais potente é o quanto o paciente tem o papel dele, né? De se informar, de perguntar, de participar, né? De refletir, né? Vocês vão jogar no colo dele, vocês vão devolver também, né?
uma informação que vai requerer ali, né, uma conversa entre vocês para poder chegar no veredito final que está incluindo aquilo que é importante para ele, né? Sim. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, uma conquista importante, né? Uma mudança importante aí na tão famosa relação médico-paciente, né? E nesses outros termos que a gente usa tanto, né? De decisão compartilhada e que o paciente possa se beneficiar do melhor desfecho. Queria deixar com vocês recados finais, né? Se tem alguma coisa importante aí para vocês falarem para os pacientes que estão nos ouvindo. Se eu tivesse que falar alguma coisa para os pacientes, é assim, olha, vão atrás, pergunte, se informem, né? Acho que o maior interessado é o próprio paciente. E isso favorece e facilita o nosso trabalho, né? Porque a hora que ele chega, ele conversa com a gente, tem médico que diz que não gosta, né? Eu adoro. Ele sabe que ele está falando comigo, fica muito mais fácil a conversa. Sim. Fica muito mais fácil ele entender o que eu estou considerando para ele, junto com ele. E ele vai aceitar melhor, vai aderir melhor ao tratamento, vai entender melhor as consequências, seja quais forem. Então, acho que é importante o paciente fazer o dever de casa dele também. Não deixar só para o médico, não, porque isso talvez não seja a melhor coisa. Não, excelente. Eu acho que a mensagem seria participem, né? Se envolvam, porque quanto mais a gente está alinhado no que a gente conversou, no que a gente propõe, quais são as nossas expectativas com aquele tratamento, né? Quais são as coisas que a gente não vai alcançar, eu acho que a coisa caminha muito melhor, está todo mundo na mesma página, né? A gente vê que muitos dos conflitos acontecem por conta de dificuldade de comunicação. Alguém entendeu algo que nunca seria obtido ou vice-versa, né? Prometeu algo que talvez não fosse ser atingido. Então, eu acho que essa questão de participar, se envolver, faz com que todo mundo fique bom. Informação é ótimo, quanto mais o paciente familiar sabe, facilita o nosso trabalho, né? E todo mundo tem o melhor desfecho, né? Acho que seria a mensagem que eu passaria e que vai muito de encontro com esse bate-papo que a gente está tendo. Muito bom, doutora, muito obrigada. Muito obrigada, Bayer, pela oportunidade, né, de conduzir aqui o GU em Pauta. E para você, paciente, fica aqui meu convite para você conhecer o Oncoguia. Tem o portal, que é o oncoguia.org.br, tem o nosso canal Fale com o Oncoguia, que é o 0800 773 1666, e que a gente possa, né, doutores, cada vez mais seguir em colaboração. Prescrevam o Oncoguia para os seus pacientes, que a gente está aqui, né, para seguir caminhando com vocês. Gente, obrigada, muito obrigada.